baixa atenção, baixa concentração, baixo foco. Caramba, não me lembro de mais nada. Pois é, eu cheguei a um momento na minha vida em que eu comecei a achar que a idade estava chegando e que eu estava começando a esquecer as coisas. Porque eu conversava com alguns amigos e amigas e todo mundo falando, nossa, eu estou tão distraída, nossa, eu ando tão com a cabeça tão longe, eu não consigo me lembrar de nada, minha memória está péssima, eu estou sempre me sentindo cansada, sobrecarregada. Aí eu comecei a pensar, será que isso faz parte da idade? Será que é um processo natural? Mas como pode? Se as pessoas que eu mais admiro no mundo são pessoas que chegaram a 80, 90, quase 100 anos lúcidos e ativos. Eu falei assim, será que eles eram exceção? Foi o que aconteceu comigo até o ano passado. Nesse último ano, eu dei um basta, eu compreendi a história. Depois de muito estudar, pesquisar dezenas e dezenas e dezenas de artigos e livros, enfim, eu cheguei à conclusão que, sim, eu estava distraída, mas era muito mais do que isso. A ausência de foco, a ausência de concentração é possível acontecer dos 8 anos de idade, 6 anos de idade, porque hoje em dia as crianças já estão com celulares muito pequenininhos, até a qualquer época da sua vida. E que nossas mentes, sim, andam distraídas. E que, sim, a distração não necessariamente é uma coisa ruim, mas sim da forma como está acontecendo, que está sugando a nossa memória e concentração. Por quê? Porque nós vivemos o quê? Superestimulados. Então, de uma forma bem rápida, entender que o cérebro humano adora distrações. A nossa mente tem um mecanismo chamado viés da novidade, ou seja, ela ama essas distrações, essas pequenas doses de informações, redes sociais, e-mails, TikTok, Reels. E como é que a nossa mente nos recompensa? Liberando dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, o mesmo que a gente libera quando come uma pizza, um chocolate, quando fazemos amor. O mesmo hormônio, olha que loucura, ele é liberado quando nós checamos o Instagram, o seu Reels, o seu TikTok, ou seja, não apenas desejamos distração, assim como nossa mente nos recompensa com dopamina por procurarmos e encontrarmos distrações. A loucura, e que eu cometi esse erro, e que muita gente comete também, é que a nossa mente demora 8 dias para realmente se acalmar, para realmente começar a descansar. Quantas vezes eu tirava férias de menos de 8 dias, até por ser profissional e liberal, eu parava 4 dias aqui, 4 dias ali, até entender que a mente precisa de 8 dias para poder começar a realmente se desintoxicar. Então, o que acontece após esses 8 dias, se você se permitir desintoxicar, você começa a ter mais concentração. Você não apenas tem mais concentração, como você passa a ter foco e você começa a, de repente, perceber que você está fazendo planos, você está mais feliz com você mesmo. Então, entender isso é entender tudo. A melhor parte é que a gente começa a contemplar, a gente começa a perceber situações, a vida, onde a gente não percebia mais. Se você perceber, ninguém consegue mais ficar parado. Se você ficar numa fila de banco, por exemplo, todo mundo, pode ser 2 minutos, tiver que esperar apenas, todo mundo vai sacar o celular e vai ficar lá, checando as notícias, rolando, simplesmente engolindo o tempo. Ou seja, não permitimos que o nosso cérebro descanse, ele tem que estar continuamente sendo sobrecarregado de informações, ele deve estar continuamente lotado. Mas Tolkien já tinha uma frase muito sábia: nem todos os que vagueiam estão perdidos. O que ele quer dizer com isso? Que contemplar, pensar, visualizar, tudo isso traz profundidade à alma humana. E, associando esses conhecimentos com uma fase do sono que é fundamental para o processo da criatividade, nós começamos a fazer conexões com outras ideias, com outros conhecimentos, com outros aprendizados e, de repente, voilà, temos a inspiração. A inspiração para produtos, para livros, para histórias, para a sua vida, para soluções, para planos, com criatividade. Você sai da mesmice, você sai daquele, você consegue se desgarrar daquele grupo que está fazendo sempre o mesmo, a mesma coisa o tempo todo tempo. Ou seja, você passa a fazer a sua vida se tornar
mais profunda, mais produtiva. Esse é o chamado foco de dispersão, o que é fascinante. Ao deixar a atenção descansar, ela vai para 3 lugares principais: passado, presente e futuro. O passado, nós gastamos apenas 12% do tempo. No presente, nós ficamos 28% do tempo, mas no futuro, nós ficamos 48% do tempo. Ou seja, na hora que você está tomando banho, na hora que você está lá pensando o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu vou falar com o meu chefe, que tem que ir ao supermercado, vou fazer para o almoço e tal, e você está lá usando esse tempo. Mas se você fez as contas, faltou alguma porcentagem aí, não é? Para completar esse 100%. Pois é, esse tempo que você não encontrou aí, essa porcentagem não encontrada aí, é encontrada no embotamento da mente, quando a sua mente fica dispersa, quando a sua mente fica completamente distraída. E isso que as redes, as mídias sociais, celular, TikTok, iPad, televisão, fazem com o ser humano na atualidade. Então, 2 aprendizados ficaram muito claros de tudo que eu li, de tudo que eu venho estudando. Eu errei muito até um ano atrás. Eu acreditava que produtividade é fazer muito, é fazer tudo rápido, é ter pressa para agir, para colocar logo em funcionamento, em ação, e não necessariamente é isso. Produtividade, muitas vezes, é abraçar o tédio, é dar tempo ao tempo para pensar, para meditar, para simplesmente contemplar a vida e encontrar soluções, encontrar ideias, fazer planos para o seu futuro. Isso faz toda a diferença para o ser humano. E o segundo erro é acreditar que toda distração é ruim para o foco. Não, não é. Existe a distração do mal e a distração do bem. Então, se você compreendeu bem, a distração do mal é aquela que a gente enche a nossa mente com toda essa gama de superficialidade para encher o nosso cérebro viciado em dopamina, em receber mais, ficar só rolando ali o dia inteiro no Reels, TikTok. E aí você começa a perceber que você realmente terminou um dia o quê? Totalmente embotado, realmente você engoliu o seu tempo e já é o dia seguinte. Essa distração que você não consegue se concentrar, que não tem nada a ver com a sua idade. Então, se você é acima dos 30, se é acima dos 40, se é acima dos 70, não tem nada de errado com você. Simplesmente você não pode se permitir mergulhar nisso, porque ela vai sugar a sua concentração. Agora existe a boa distração, a distração do bem, a distração contemplativa, aquela em que você se dá tempo para, seja você caminhando, fazendo uma caminhada, meditando, relaxando ao ar livre, tricotando, pintando, não importa. Você encontrou a sua forma de entrar profundamente em contato com você, com o mundo, com o cosmos, e com isso você começa a fazer associações de ideias, você começa a fazer planos, começa a ficar extremamente criativo. Então, redescubra o tédio, que descubra o prazer de dar tempo para você. Entenda que o grande inimigo do foco é a superestimulação. E eu vou te fazer um desafio. Fique um tempo sem usar celular durante o dia, 1 hora que seja, 10 minutos que seja, mas obedeça, não olhe, divida em 3 momentos. Fique realmente sem olhar naquele momento ali, se permita distrair, se permita relaxar, realmente aceite, faça um ritual noturno, se possível, desligue as mídias quando der tipo 8, 9 horas da noite e só torne a ligar 1 hora depois de você acordar. Se dê essa 1 hora ao acabar de acordar para você, para se ouvir, para ouvir seus pensamentos, para não deixar ser inundado com as notícias ruins do dia a dia. Então, se fica algo de real aprendizado e comprovado cientificamente pela neurologia, pela psiquiatria e também pela psicologia, é que o nosso foco determina a qualidade da nossa vida. Então, se você passa o dia inteiro focado em coisas superficiais, em um mundo superficial de mídias, você vai terminar esse dia realmente se sentindo exaurido, se sentindo cansado, se sentindo improdutivo, se sentindo distraído. Mas, se você focar a sua vida em coisas produtivas, em momentos produtivos, você vai ter mais criatividade, você vai estar cheio de ideias. Se você realmente contemplar, você vai sentir
a grande satisfação, não apenas de viver uma vida de profundidade, mas entender que uma vida em profundidade é, antes de tudo, uma vida feliz.